Olá pessoal, aqui é o Anderson Hernandes. Eu quero falar para vocês hoje sobre débitos tributários. Para você que tem uma pequena empresa, eu vou te dar aqui 3 razões diferentes pelo qual você precisa tomar cuidado com os seus débitos tributários. A primeira razão é acréscimos que vão incidir sobre esses débitos. Se hoje você tem, por exemplo, uma dívida tributária que nesse mês ela te custa R$100, daqui a um ano você vai dever R$131, que é referente à multa imposta e também aos juros incidentes. Então você precisa levar em consideração que no momento que você for fazer o pagamento desse débito, e em algum momento você vai ter que pagar, você vai ter um acréscimo muito significativo em cima desse débito. O que acontece hoje, que é muito comum, é que as empresas, as pequenas empresas, estão financiando o seu capital de giro com os débitos tributários. Elas estão deixando de pagar o valor para o governo e estão utilizando esse recurso para financiar o seu capital de giro. Só que isso pode ser uma armadilha sob o ponto de vista dos juros que está imposto. Então, leve em consideração esse ponto antes de utilizar esse valor que deveria ser pago ao fisco para financiar a sua empresa. Segundo aspecto, processos judiciais. Há 10 anos atrás, ou até menos, nós tínhamos um time entre o débito tributário e a abertura de um processo que girava em torno de 5 anos. Era muito comum o fisco abrir o processo no último ano da decadência do débito. Quando o débito ia decair, por conta de se ele não fizesse algum tipo de processo para cobrar aquele débito, ele abriu um processo lá para que pudesse fazer a cobrança. Por que isso acontecia? Porque, na verdade, as informações elas não eram eletrônicas como são hoje. E hoje essa informação ela já está disponível na mão do fisco em muito pouco tempo. E o que está acontecendo é que o time entre o débito tributário e o processo aberto pelo fisco para poder cobrar esse débito diminuiu significativamente. Você pode ter aí com cerca de um ano aproximadamente já ter um processo em cima daquele débito. E qual é o risco que você tem em relação a isso? O que acontece é, os juízes federais estão dando penhora online sobre os valores de débitos tributários. Então você tem lá a sua conta pessoa jurídica e para resguardar o fisco de receber aquele valor, o juiz está penhorando o valor que está na sua conta. Aí isso vai prejudicar muito. Por quê? Você vai ter, além do acréscimo que eu já falei, né? Você tem lá no primeiro ano, cerca de 31%. Aí você vai ter o acréscimo dos honorários advocatícios incidentes ali no processo. Você tem todas as despesas do processo e você tem ainda a penhora online daquele valor. Aí você vai ter que gastar ainda com o advogado para se defender, ou você vai ter que fazer algum tipo de procedimento para que você possa se resguardar. Qual é a segurança que você teria nesse caso? É se o débito estiver parcelado, aí mesmo que haja uma penhora online, você pode requerer ao juiz que haja a liberação daquele valor. Mas o ideal, se você fizer o parcelamento, é que você já comunique os processos que estão em aberto lá, já constante no judiciário, que já sejam comunicados de que existe um parcelamento e você documente isso para que você tenha a exigibilidade suspensa desse processo por conta do parcelamento. Então, o processo ele vai ficar como que ficasse ali parado, sem que o fisco vai utilizar dos meios judiciais para receber aquele valor, uma vez que você está pagando o parcelamento. Lembrando que se você deixar de pagar o parcelamento, tudo cai por terra. Então você volta a ter o processo lá e você vai ter a penhora novamente. Então, muito cuidado com relação a esse ponto aqui. Terceiro motivo, a impossibilidade de distribuir lucros. As pequenas empresas, especialmente enquadradas no Simples Nacional e enquadradas no lucro presumido, elas precisam distribuir os lucros com isenção de IR, senão isso vai onerar em muito o valor do rendimento do sócio. Se você tem, por exemplo, uma empresa que é enquadrada no Simples Nacional, você vai ter que pagar 11% sobre o valor de prolabore. E se você tiver no lucro presumido, você vai pagar 31% sobre esse valor de prolabore. Qual é a alternativa que você tem? É você ter um prolabore que seja um valor mínimo, e você tem ali os lucros distribuídos com isenção de IR. Só que para que você possa ter esses lucros distribuídos com isenção de IR e INSS, você vai ter que ter o quê? A empresa regular. Se você tiver débitos tributários, você está impedido de fazer a distribuição com isenção de IR.
Consequentemente, rendimentos tributáveis, consequentemente você vai ter mais imposto a pagar. Então a sua situação só tende a piorar quando você deixa de pagar os seus impostos. É importante que você avalie esses aspectos aí. Eu sei que a vida do empresário não é fácil, eu também sou empresário e eu sei que as coisas não são fáceis. E nós temos na nossa empresa contábil contato com inúmeros empresários que são os nossos clientes que diariamente nos procuram com problemas relacionados à parte tributária. Agora, procure avaliar a alternativa de deixar de pagar os seus débitos tributários como sendo uma última alternativa, porque isso pode te causar uma série de prejuízos, como esses que foram citados aqui. Então, com certeza, se você fizer isso, você buscar equalizar o seu caixa para que você pague os seus impostos em dia, independentemente disso ser justo ou não estou entrando no mérito dessa questão, mas isso vai te trazer uma tranquilidade melhor, tá bom? Precisar de alguma ajuda nesse sentido, nós estamos à sua disposição, é só procurar a Tactus. Grande abraço e até a próxima.